Bom dia, pessoal! Tudo bem? Hoje nós vamos iniciar nossa aula com aula de matemática, certo? Vocês vão pegar o módulo 2 e irão abrir na página 146. Nós vamos estudar da página 146 até a página 149. O nosso conteúdo de hoje na matemática é medidas. Vocês já ouviram falar nessa palavrinha? Medidas. As medidas é onde você vai conseguir saber o tamanho, a espessura, o peso das pessoas. Então, tudo isso das pessoas, das coisas, dos objetos. Então, tudo isso está incutido nas medidas. Então vamos lá, abriram o livro na página 146, medidas 1. A alimentação, a saúde e a higiene são alguns dos fatores que influenciam em nosso crescimento. Se medirmos nossa altura hoje e daqui a um ano, podemos determinar quantos centímetros crescemos nesse período, efetuando uma subtração, a medida que você tinha no ano passado com a medida que você tem hoje. Aí você subtrai, né, a medida do ano passado com a de hoje, e aí você vai descobrir quanto você cresceu. Se uma pessoa tinha 131 centímetros de altura no ano passado e hoje tem 137, quantos centímetros ela cresceu nesse período? Então ela tinha 131 no ano passado, né? Aí nesse ano ela mediu e estava medindo 137 de altura. As medidas é isso, a gente mede a altura, mede a largura, mede o tamanho de um objeto, mede o peso, certo? Então, se ela tinha 31 e nesse ano ela ficou com 137 centímetros, então ela cresceu 6 centímetros, não é isso? Você tem mais ou menos do que 100 centímetros de altura, você? Sim, né? Claro que você tem mais de um metro, porque 100 centímetros quer dizer 1 metro. Mas para vocês terem certeza, vocês pedem para a mamãe ou para o papai para medirem a altura de vocês, usando uma fita métrica ou alguma coisa que tenha as medidas, certo? Vamos para a página 148. Na página 148, nós vamos estudar a primeira medida. O nome dessa medida é medida de comprimento. A medida de comprimento, ela mede a altura, a largura, certo? Para medir comprimentos, podemos utilizar como unidade de medidas partes de nosso corpo, como as mãos, os pés, os polegares. A professora da sala de aula pediu aos seus alunos que medissem o lado maior do tapete, utilizando o palmo com a unidade de medida. Ela pediu para ele utilizar o palmo. Olhem aqui para a lousa. Um palmo é a sua mão daqui para cá. Pronto, aqui formou um palmo. Começando daqui e terminando aqui. Aí você mediu um palmo, certo? Vamos ver quantos palmos tem essa lousa. 1, 2, 3, 4. Tem 4 palmos. Eu utilizando a régua, essa régua ela tem 30 centímetros. Vamos ver a largura do quadro. 30 mais 30, 60, com mais 17, temos 77 centímetros de largura, a nossa lousa, certo? E aqui diz assim: observe os resultados
que Isabela e Lucas e Félix obtiveram. Isabela fez a medida, né? Obteve um valor, Lucas outro e Félix outro. Vamos contar quantos palmos Isabelle concluiu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 palmos Isabelle mediu. Agora vamos ver quanto Lucas mediu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Porque Lucas tem a mãozinha menor, né? Agora vamos ver Félix. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Félix mediu 8, certo? Aí diz o seguinte: em sua opinião, por que os resultados obtidos foram diferentes? Converse com seus colegas. Por que se era o mesmo tamanho, o tapete que eles estavam medindo era o mesmo tamanho? Por que Isabela deu um tanto, Félix deu outro e Lucas deu outro? Por que vocês acham que isso aconteceu? Gente, isso aconteceu porque devido o palmo da mão de cada um, o tamanho da mão de cada um. Então, quem foi que teve mais palmo? Foi Lucas, porque a mãozinha dele, que vocês podem observar aqui, é bem menor. E o que deu menos foi o de Félix, e você pode observar que a mão de Félix é bem maior. Vamos para a página 149. A medida que nós estamos estudando agora é a medida de comprimento. Com a medida de comprimento, eu posso medir a sala de aula, eu posso medir a altura de uma casa, a altura de um prédio, a largura do quarto de vocês, o tamanho das pessoas, certo? Então, para a gente poder medir tudo isso, nós vamos precisar das medidas de comprimento, certo? E para a gente utilizar a medida de comprimento, nós vamos utilizar uma régua, uma trena, não é isso? Vamos agora para a atividade. Forme grupos de 4 alunos e juntos meçam o comprimento da lousa utilizando o palmo. Depois registre no quadro abaixo os resultados obtidos por você e seus colegas. No caso, você vai fazer essa atividade junto com a mamãe. Você pode pedir para a mamãe, para o papai, para o seu irmãozinho, para vocês fazerem essa atividade, vocês poderem fazer essa atividade. No caso aqui está dizendo o nome de aluno, aí você vai colocar o nome da sua mãe, do seu pai, do seu irmãozinho e vai colocar os resultados aqui ao lado, certo? No quadro acima, pinte de azul o nome do aluno que possui a maior mão. Aí tudo isso você vai fazer junto com a mamãe, mas a tia já está explicando como é que é. Aí você vai colocar o nome do aluno que possui a maior mão. E esse aluno obteve maior ou menor quantidade de palmos em relação aos outros alunos, em relação a como você fez aí. Segunda questão. Utilizando o seu pé, meça a largura de uma porta. Você vai utilizar o seu pé e você vai assim medir a largura de uma porta. Pode ser a porta do seu quarto, pode ser a porta da sala, a porta do banheiro. Quando você fizer isso, você vai medir com o pé como? Você vai fazendo assim, um pé atrás do outro e vai medindo com o tamanho do seu pé, para você ver quantos pés deu. Aí você coloca aqui. Na B, você vai medir a largura da sala de aula. Nós iríamos medir a largura da sala de aula, mas nós não estamos na sala de aula. Mas você pode medir a largura do quarto, do seu quarto, ou da sala da mamãe, da sua casa, né? Ou a largura da cozinha. Você pode medir aí também com o seu pé, certo? E aqui você coloca. Em seguida, você vai comparar os resultados que você obteve no item A e no item B.
com os resultados dos seus colegas. Brevemente, quando nós voltarmos para a sala de aula, tudo isso que a gente está estudando nos vídeos, a tia vai dar uma revisada com vocês, vai olhar as atividades, vai corrigir todas elas, vai ser muito legal.